E quando a gente chegou, né, a gente percebeu a qualidade do solo, que era um solo muito pobre, muito arenoso e compactado. Primeira coisa pelo sapê, né, que ele é um indicador de solos compactados, degradados e tal. Como aqui a gente não tinha um laboratório para fazer análise de solo na cidade e tal, e mandar amostra ficaria um pouco custoso, a gente foi vendo pelas plantas mesmo, indicadoras, né. E daí a gente começou fazendo o manejo desse capim, cortando, né, o capim, deixando ele sobre o solo. E aí a gente recebe aqui cada ano toneladas de um resíduo que é a casca e o pó da casca da castanha da Amazônia, que no Brasil conhece como castanha do Pará. E ele é um resíduo lignificado, né, então parece como se fosse tronquinho cortado, né, com resto de poda, é o mesmo mais ou menos o mesmo princípio. Então a gente foi incorporando esse resíduo no solo, e aí fomos cultivando primeiro a macaxeira, né, a mandioca, para descompactar o solo, banana, e aí a gente já foi pensando no foco, né, no carro-chefe, que no caso a gente escolheu o cacau, que é o fruto que a gente quer trabalhar. E aí, bom, de carona vem várias outras coisas, né, o açaí, o cupuaçu, o mogno, copaíba, o ingá, várias coisas que a gente coloca junto aqui. O gengibre, cúrcuma, como é que chama aquele, o inhame, né, acerola, várias frutas que a gente também colocou junto. E a gente começou em 2015 e então são 8 anos, né, até agora. Aí aqui eu tô num cacauzinho, debaixo de um cacau, a gente já consegue colher, né, o cacau. Ele ainda não produz muito, porque é o primeiro ano de produção, Uhum. que a gente pôs o cacau depois, né, de um tempo que o solo já recuperou estrutura, fertilidade, um pouco a gente foi colocando as plantas mais exigentes, né. E agora a gente já teve a primeira colheita de cacau. Bom, desde o começo, assim, quando a gente colocou banana, demorou bastante, né, mas depois que ela começou a dar também, a gente sempre tem banana, mamão, a gente também planta bastante abacaxi nas bordas, né, nas bordas mais com sol. E aqui também a gente cultiva a coca. A coca, ela é uma planta de uso tradicional na Bolívia, no Peru, né, nas montanhas também no Equador utilizam a coca. E aqui como a gente tá em lugar com pouca altitude, né, mas a gente tem a nossa coca para usos medicinais também. Bom, aqui a gente está na Amazônia, né, então, as estações elas são marcadas pela chuva. Então a gente aqui, a única coisa que a gente molha de planta é o nosso viveiro, que a gente tem para produção de mudas próprias, né, para o reflorestamento. E a horta, assim, quando tem uma verdura, o tomate, uma couve, uma pimenta e tal, que são áreas pequenas. O resto a gente não tem nenhum sistema de irrigação. Então, durante a chuva, a gente pensa no estabelecimento dos cultivos resilientes às mudanças climáticas e resilientes também à estação seca. Nesse ano na Amazônia a gente teve a pior seca, assim, em muito, muito tempo, né? Muitos rios secaram a níveis nunca antes vistos. As plantas mesmo, né? As árvores, tudo, até aqui mesmo que a gente sempre está cobrindo o solo e tal, a gente percebeu bastante diferença dos outros anos. Já era esperado, né, um ano seco, mas com as mudanças climáticas se acentuou, né, o efeito do El Niño e as mudanças climáticas deixaram ainda mais drástico. Então a gente vai fazendo o manejo dessas bananeiras na época de chuva, né, quando a gente precisa ir abrindo também luz, porque elas crescem muito, e também é o momento que a gente tem água, então a gente pode abrir as clareiras, né. Então, na época úmida, a gente faz o manejo da bananeira, cobre o solo, coloca até mais ou menos abril, maio. Junho aqui já começa bastante a se sentir a seca. Junho, julho, agosto. Setembro é o pior mês, né? Agosto e setembro são terríveis em seca. Nesses meses da seca, as plantas, algumas folhas se vão, né? A gente faz também a poda, aproveita para fazer poda. Poda, assim, nas árvores principais, não poda para abrir luz.
para dar a forma, por exemplo, o cacau, né, que ele tem que ter aquela forma aberta, tipo de taça, nos cítricos também. A gente vai fazendo essas podas, já que não vai chover, não vai entrar nenhum fungo, nada pelas feridas, né, que ficam da poda. Então, e durante a época seca, a gente percebe as plantas muito mais, menos vigorosas, né, e a gente já prepara elas para isso na época de chuva, né. Então, mesmo a gente fazendo, claro que tem uma mudança, né, não tem como quando chove, quando não chove. Aqui na Amazônia é nítido, se você vê imagens, às vezes alguém vem com um drone aqui, a gente faz umas imagens, né, aéreas, e dá para fotos de agosto, fotos de novembro que já chove, é muita diferença. A diferença, né? A copa das árvores mais frondosa, né? É bastante diferença, mas a gente faz os manejos justamente para preparar as plantas para isso. Bom, aqui é muito importante você plantar o cacau perto da banana, né? Por causa da mosquinha que vai polinizar a fruta do cacau. A sabedoria do pessoal daqui é o ingá, vai muito bem com o cacau também. Então a gente faz essa associação com o ingá, o cacau, a banana, o açaí. O que a gente percebe é que as nativas, elas, claro que elas sempre elas estão se desempenhando muito melhor. Em época seca e tal, o cacau, o açaí, o cupuaçu parece que nem afeta. Agora, a gente tem algumas plantas de abacate, né, para consumo próprio. O abacate é terrível, né? Ele perde muita folha, ele amarela, ele sofre muito porque ele precisa de bastante umidade, né? Mas a gente prioriza o uso das espécies locais. A gente tem algumas espécies madeiráveis, tipo a teca, que não é nativa, né? Que a gente introduziu justamente para ver como iria junto no nosso sistema e para aproveitar de ter uma madeira no futuro e de ter produção de biomassa com a poda, que às vezes o pessoal usa o eucalipto, né, para nesse propósito na agricultura sintrópica. A gente tentou com a teca aqui. Os resultados foram mais ou menos, acho que eu não voltaria a repetir, mas a gente vai ter uma planta que vai dar madeira em alguns anos, né? Então, Entendi. Não deixa de ser alguma coisa boa. Bom, para iniciar na agrofloresta, o livro que a gente usou bastante foi Agroflorestando o Mundo, do Facão ao Trator, né, que o Namastê escreveu com outras pessoas, e é um livro ótimo, né. Então, eu estudei biologia, então desde a universidade a gente tinha, né, grupos de estudo em agroecologia, então Ana Maria Primavera com o tema do solo, e diversas cartilhas aí. Eu estudei em São Carlos, né, em São Paulo, então aí tem o grupo Tibá também, de Botucatu, que eles faziam várias cartilhas de agroecologia. Eu faço parte também da rede de mulheres agroflorestoras, que é a Rama, e a gente troca muito conhecimento mesmo, assim, porque assim, tem livro, tem tudo, mas tem o teu lugar, tem a tua realidade, tem a tua possibilidade econômica, a tua possibilidade de tempo, né? De mão de obra mesmo, assim, porque às vezes só você sozinha não vai conseguir, ou você mais uma pessoa, só que você precisa contratar outras pessoas. Às vezes as pessoas são muito fechadas a outras formas de manejar, né? Existe muito essa crença de que não pode deixar o capim no solo, você tem que juntar e queimar, que tem muito esse costume, né? Tem que queimar. Ou para você abrir uma área, tem que queimar, não é cortando, capinando, é queimando mesmo. Então, às vezes as pessoas, é difícil trabalhar, né, com elas não estão dispostas a aprender uma coisa nova, e então você tem que se adequar, né? E aí eu acho que a melhor forma de adquirir conhecimento, né, é conversando com pessoas que estão fazendo mais ou menos climas parecidos, mais ou menos focos parecidos, e tentando, né? Lógico que esse livro que eu falei, diferentes autores da agroecologia ajudam muito, mas a prática ela é muito importante, né? Entendi. Planejar, pensar direitinho na estratificação. Aqui a gente recebe voluntários pela plataforma Workaway, mas também a gente, agora que pessoas estão entrando em contato às vezes por outros meios, também a gente recebe, né?
A ideia do voluntariado é a pessoa vir aqui, aprender o que a gente está fazendo, também ensinar, vem muita gente, sempre, né, as relações são sempre de troca, o aprendizado e o ensinamento, eles estão sempre conectados, né. A gente tem um tempo mínimo que a gente pede, que é 2 semanas, e o tempo máximo de 1 mês. E aí o voluntário, a voluntária vem, participa das atividades diárias durante 4 horas. Então, vamos supor, das 8 ao meio-dia ou das 7 às 11. E aí tem a tarde livre, né, para suas atividades. Aí a gente convive aqui na mesma casa, porque a gente tem o nosso, eu e Nicolas, né, meu companheiro, que também é fundador de Florestania. A gente tem a nossa casa, mas a gente compartilha bastante cozinha, outros espaços coletivos e é bem gostoso, porque a gente viaja sem sair do lugar, né? Com quem tá vindo. Então, pra gente é muito bom. Devem ter cada histórias, né? Numa noite de jantar. Isso, história, e até mesmo quando a pessoa cozinha uma coisa, é muito bom. Ai, que bom. E isso é uma força muito importante pra gente, porque muitas coisas, né? Dá pra gente fazer muito mais coisas do que se só nós dois, ou nós dois e mais uma ou duas pessoas, né? Porque além disso, a motivação, ela é um motor muito importante, né? Muito diferente quando você tem uma motivação de aprender, de também deixar, né, contribuir, ou quando você tá ali só para fazer o que alguém tá te dizendo. Então é muito legal, porque é muito diferente. Até quando planta ou quando constrói alguma coisa, o carinho, o amor é muito importante, né, quando a gente faz alguma coisa. A diferença é muito nítida. Pra gente é uma alegria muito grande, né, que as coisas que a gente faz tenham sentido para outras pessoas, é muito importante, né? Quando você faz com essa missão justamente de impactar, né, de inspirar.